pessoal, muita gente fala da cervicobraquialgia, né? Que é a dor cervical que irradia para o braço, que às vezes dá um formigamento, dá uma queimação. Por que ela dói tanto, né? O que é que acontece, né? Você tem que entender o seguinte, né? Quando a gente fala de inflamação na coluna cervical, a gente está pensando o quê? Na maioria das vezes uma hérnia que comprime a raiz nervosa. A hérnia comprimindo a raiz nervosa vai dar o quê? Vai muitas vezes dar uma inflamação. Essa inflamação que gera dor. Então o paciente vai ter o tempo todo o cérebro recebendo estímulo que alguma coisa não está legal. Imagine uma raiz nervosa que é tão relevante da sensibilidade do nosso braço, a complexidade do movimento sendo inflamada. O que que você muitas vezes vai sentir? Você vai sentir uma dor intensa. E essa dor intensa que vai ser justamente o que mais incomoda os pacientes. Muitos pacientes falam, Júlio, quando o movimento piora, quando eu tento pegar uma coisa, piora. Porque justamente essas fibras que estão aqui passando pela coluna cervical, você movendo para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ela pode esticar. E aí já inflamada, piora mais ainda a dor. O que a gente tem feito hoje, cada vez mais, quando o paciente tem uma cervicobraquialgia, que a coluna cervical dele está inflamada, o que a gente faz com isso? A gente faz algumas medidas, né? Em primeiro lugar, entender por que isso está acontecendo. Normalmente pode ser por atividades repetitivas que você tem feito. Hoje a gente tem visto muita cervicobraquialgia por causa do celular. Você fica aqui assim o tempo inteiro com o celular e está forçando sua coluna cervical. Então o que a gente tem orientado é você tentar deixar a altura do rosto, evitar ficar forçando, olhando muito para baixo com o celular para evitar. Às vezes um suporte pode te ajudar também, ou você às vezes utilizar aplicativos como WhatsApp e outros, ou até assistir filmes, tentar no computador com a tela maior, você ter um posicionamento melhor, né? Outra coisa que muitos pacientes teve, às vezes a gente faz muita atividade física, e aí pode ser um tênis, pode ser alguma atividade que mexe muito com a mão, acaba forçando também a coluna cervical. Lembrando, nenhuma atividade física ela é prejudicial por si só. Pode ser, às vezes, o jeito que você está aplicando, a intensidade, a quantidade das vezes. Então, você vai identificar com o seu médico qual é o fator gatilho, qual o motivo, e tentar evitar isso. Lembrando que o fortalecimento da musculatura vai ajudar muito. A gente só fica falando de raiz nervosa, de dor, de hérnia, mas esquece que a gente tem um músculo para proteger. Se você tem uma musculatura do pescoço forte, a chance de você ter um problema sério é menor. Óbvio que pode acontecer. E na maioria das vezes a gente vai associar com remédio, analgésico e muitas vezes anti-inflamatório, porque justamente a coluna está comprimida e inflamada, se você faz alguma dessas medicações, isso alivia, tá bom?